eu quero pedir para vocês abrir no livro de Tiago, capítulo 1. Todos acharam? Amém? A partir do versículo 2 até o versículo 3. A minha tradução está escrita assim, ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém? Vocês podem tomar assento. Orem por mim, que às vezes eu estou uma tossezinha aí meia chata aí. Meus queridos, eu quero iniciar com vocês aqui a história de uma mulher. Essa mulher, ela estava passando por uma dificuldade por vários anos e ela acabou sendo acometida de uma depressão muito forte. Só que essa mulher, ela decidiu fazer uma oração. Essa oração, ela foi sincera. E nessa oração, ela suspirou e com toda a sua alma, ela disse: Deus, eu não aguento mais! Literalmente ali foi um momento em que ela pôde sentir o peso que existia, que oprimia em cima dela ser levado. Pode passar, não tá? Ela sentiu esse peso que ela estava carregando por anos. E isso, ela lembrou daquilo que a gente lê em Mateus, no capítulo 11, versículo 30, que ele vai dizer assim, ó: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse jugo suave, ele não elimina as nossas provações, mas ele muda como nós as suportamos. A partir dali, ela percebeu que Deus estava ao seu lado, mesmo nas horas mais sombrias, pronto para oferecer alívio e esperança. Meus irmãos, aqui a gente pode sentir talvez o limite de tudo. Quem aqui talvez já não se sentiu no limite de tudo? Quem já olhou talvez por uma dificuldade, uma dor, uma perda, uma doença e sussurrou com Deus: Deus, eu não aguento mais. Se você já sentiu esse peso nos teus ombros, se você já se questionou a Deus aonde Ele estava em meio a essas tempestades, então eu digo para você que essa mensagem hoje, ela é para você que veio aqui em busca de uma esperança, de um conforto, de um consolo e de um refrigério. A palavra de Deus, ela nos encontra exatamente onde nós estamos, não como uma palavra superficial, mas como uma verdade que pode revolucionar a forma de como vivemos nossas batalhas. Tiago, ao escrever essa carta, ele não se dirigia a uma multidão que fosse anônima, que fosse desconhecida. Ele se dirigia aos seus irmãos, à família de Deus. Porque a igreja não é só um prédio igual a esse aqui que nós estamos, ou uma assembleia como um culto. É uma família que partilha a vida e cuida uns dos outros. E é para nós, como família, que ele entrega essa chave. É uma perspectiva divina que vira o nosso mundo de cabeça para baixo. E ele escreve isso, como a gente acabou de ler em Tiago. É difícil a gente ler esse texto e perguntar: grande alegria nas provações?
como assim? Mas isso soa como um mandato impossível, talvez, uma contradição, não é mesmo? Só que o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, ele reconhece esse sentimento quando diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados. Essa é a verdade. O mundo nos ensina lá fora que a felicidade é a ausência de dor, aonde a gente tenta procurar para tentar preencher. Mas o reino de Deus, ele opera de uma forma diferente. Uma lógica superior, ele nos oferece a verdadeira alegria. A felicidade depende das circunstâncias ao nosso redor. Já a alegria, ela nasce da certeza de quem está no controle. E essa alegria só vem quando percebemos que Deus, por trás de cada provação, trabalhando para o nosso bem, como nos promete em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E a mensagem de hoje é essa: as provações não são interrupções dos planos de Deus. Elas são o plano de Deus para forjar em nós uma fé inabalável e um caráter que reflete o próprio Cristo. Deus não é o autor do mal, mas soberanamente redime as provações. E hoje eu quero te convidar a juntos nós desvendarmos 4 pilares dessa verdade transformadora. O primeiro dele seria a gente ter uma nova perspectiva e olhar aonde os olhos veem dor e enxergar na fé o propósito. Tiago nos convida a fazer algo radical, mudar a nossa visão. Ele diz no versículo 2, considere motivo de grande alegria. Esse considerar não é um sentimento que aparece do nada, ela é uma decisão. É um ato de mente renovada, como Paulo nos fala em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um esforço mental consciente de olhar para a mesma situação que causa dor e enxergar a mão de Deus que não falha. É claro que nós sentimos dores. O nosso corpo, a nossa alma, ela grita quando algo nos atinge, quando o mal nos fere. Mas a fé, ela não nos torna insensíveis. Ela nos permite, pela força do Espírito, subir acima dessa dor. No meio do sofrimento, nós não deixamos de sentir essa tristeza, mas também não deixamos de nos regozijar no Senhor. Jesus nos diz lá em Mateus 5:12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus. E Paulo, em Filipenses 3:1, ele vai dizer assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Pense nas provações como um remédio prescrito pelo médico dos médicos. O Senhor permite que essas provações, Ele usa essas provações de várias maneiras, porque existem doenças nas nossas almas, e são muitas. A ambição, a avareza, a inveja, o orgulho, e muitas outras que a gente poderia ficar citando aqui horas e horas. E a cada uma dessas enfermidades precisa de um tratamento específico. Cada provação é uma dose de remédio divino para curar a área específica do nosso coração. Talvez no seu ambiente de trabalho você tenha um colega que te causa tristeza, te causa conflito. Ao invés de apenas vê-lo como um problema, tente ver essa situação sob uma nova luz. Pergunte, Senhor, o
Que doença da minha alma o Senhor está tratando através dessa pessoa? É a minha paciência? É o meu orgulho? Considere se aproximar desse colega com um gesto gentil. Como convidá-lo para talvez tomar um café? Essa atitude, nascida de uma nova perspectiva, ela pode não apenas mudar o clima, mas trazer um propósito divino ao seu trabalho. Quando um desafio vem em forma de um diagnóstico, às vezes difícil, como a gente às vezes tem conhecidos próximos e parentes, meu irmão, ora por mim porque eu recebi um diagnóstico de câncer. Como a gente tem ouvido tanto isso hoje em dia. Talvez você tenha recebido as notícias que abalaram o teu coração. Em vez de apenas perguntar por quê, experimente orar. Senhor, o que o Senhor está formando em mim por meio desta dor? Ensina-me a confiar no teu cuidado diário, dia a cada vez. É sempre assim. É um dia após o outro. É uma batalha após a outra. É uma vitória após a outra. Considere passos simples e concretos como pedir oração à igreja, buscar encorajamento na palavra, por exemplo, como Salmos 46, e aceitar ajuda, a prática de irmãos, gente, ajuda pastoral, ajuda de liderança, ajuda de anciões que estão aqui na igreja, firmados, pessoas que oram, que buscam a Deus. Muitas vezes a cura que Deus realiza, primeiro é a do meio do desespero, dando paz e esperança em meio a esse tratamento. Imagine hoje se você pudesse olhar para cada desafio não como um ataque, mas como uma oportunidade divina. Uma oportunidade para a sua fé, que talvez ela anda frágil, para com que ela venha se tornar robusta. O desespero se transforma em esperança quando você confia o que Deus que permitiu a prova é o mesmo que está no controle dela. No fogo da aflição, você não está sozinho. Você está sendo moldado pelas mãos de Deus. No nosso próximo ponto, nós vamos ter a questão de nós termos uma perseverança constante. O versículo 13, ele nos dá o porquê. Pois sabemos que a prova da sua fé produz perseverança. A palavra prova aqui no grego, que é dokimion, ela indica um teste de autenticidade. Ela não apenas vai limpar, mas ela vai comprovar que a fé é verdadeira e é aprovada diante de Deus. A sua fé, quando testada, ela produz algo de valor inestimável. Você sabe o que é? É a perseverança. E é por isso que Jesus nos lembra em Lucas 21:19. É perseverando que vocês obterão a vida. Tiago ainda aponta em Tiago 5, versículo 11, o exemplo de Jó. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E Pedro, em 2 Pedro, na sua carta, versículo 1, do capítulo 1, versículo 5 ao 8, ele vai nos mostrar uma cadeia de maturidade. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude vai gerar o conhecimento. O conhecimento, o domínio. O domínio próprio vai gerar a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida,
elas impedirão que vocês, em pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Isso sempre vai gerar algo produtivo na sua vida. Isso sempre vai gerar algo benéfico em você. Então, por isso que Tiago, ele nos deixa esse alerta. E isso não é um conceito novo. Deus sempre provou os seus líderes, que foram escolhidos para fortalecê-los. Por exemplo, Abraão, no Monte Moriá, conforme Gênesis 22. Moisés, no silêncio do Sinai, conforme Êxodo 34. Onde ele também provou o povo de Israel no deserto, em Números 14. Ele faz isso para fortalecer a nossa fé. É nesse processo, Deus é o ourives. As chamas das provações fazem com que as impurezas da nossa vida, o medo, a dúvida, o egoísmo, subam à superfície, para que Ele, com suas mãos de amor, possa removê-las e nos tornar ouro puro espiritualmente. E o que nasce desse fogo? A presença? Mas não pense nela como uma esperança fraca e passiva. É uma paciência ativa. É uma resistência espiritual que recebemos de Deus em as nossas vidas. É um presente que se desenvolve quando a sua fé sai lá da teoria e vai para o campo de batalha. E ali você vai ter cada diagnóstico assustador, cada perda, cada dificuldade. Tudo isso é um ginásio de Deus. É ali que Ele fortalece o músculo da sua alma. Perseveramos não por força própria, mas porque Ele está conosco. No ponto 3, como nós estávamos acompanhando aqui sobre a perseverança, nós vamos entender em quem nós devemos manter essa perseverança. E a nossa perseverança é em Cristo, porque você não luta sozinho. Essa jornada, ela não seria possível se estivéssemos sós. Mas a verdade gloriosa do Evangelho é que nós não estamos. Cada provação nos empurra para o lugar mais seguro que existe. Que qual é? É a presença de Cristo. Pedro vai nos dizer, lá em 1 Pedro 1, 6 e 7, nisso vós exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo se refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus Cristo for revelado. Ele não é um Deus distante na nossa vida. Ele está sempre ali observando de longe. Ele é o nosso Emanuel. Ele é o nosso Deus conosco. Ele conhece o caminho da dor porque Ele trilhou o caminho da cruz. Ele entende as suas lágrimas porque Ele chorou. Ele entende de traição, pois que Ele foi traído. E Ele entende a prova, pois Ele foi provado. Lá na tentação no deserto, registrada em Mateus 4, Satanás o tentava, mas na verdade era um instrumento que Deus usava para provar o seu Filho. E é isso que Deus faz conosco, Ele nos prova para nos moldar num caráter mais parecido com Cristo, para cada vez mais nós sermos mais fortalecidos em nossa fé, para cada vez mais nós estarmos mais firmados na rocha. E a experiência de Jesus com o sofrimento garante que Ele não apenas simpatiza, mas verdadeiramente compreende as suas aflições mais profundas. Sinta essa verdade hoje no teu coração. A provação que parece te afastar de Deus é, na verdade, o convite dele para uma comunhão mais íntima. Por exemplo, na caminhada de Emaús, registrada em Lucas 24, 2 discípulos conversavam sobre a tragédia da crucificação, quando Cristo literalmente apareceu ao lado deles. Só que o engraçado é que eles não o conheceram de imediato.
Mas quando Cristo partiu o pão, seus olhos foram abertos. Isso nos ensina que muitas vezes, em meio às nossas dores, não percebemos que Cristo, nos pequenos detalhes, Ele está lá. Mas Ele está conosco sempre, como declara no livro de Hebreus, capítulo 4. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele conhece as nossas dores. Ele caminha nelas conosco. É no vale da sombra da morte que descobrimos que o bom pastor chamado Jesus nunca, ouçam isso, nunca nos abandona. No nosso próximo tópico aqui, a gente precisa entender que tudo isso que nós estamos passando, esse processo, existe um propósito. E finalmente, ancorando-se nessa certeza, em cada dificuldade, é a providência de Deus trabalhando para manifestar um propósito maior. Nada é em vão. A aflição por si só, ela não produz nada bom. Nos homens maus, por exemplo, ela vai produzir mais amargura e rebeldia, como no faraó do Egito. Por exemplo, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. A mesma provação que suaviza o coração quebrantado endurece o coração rebelde. Mas nos filhos de Deus, a mão da providência usa a aflição para nos salvar. Como o apóstolo Paulo, em Romanos 5, versículo 3 e 4, não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança, ela não nos decepciona. O autor de Hebreus, ele vai dar um reforço sobre nós em Hebreus 10 e vai nos dizer: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Cada desafio que você enfrenta não é o fim da sua história. Ela é apenas um degrau. Cada prova não é uma derrota, mas é um trampolim para amadurecimento espiritual. Confiar na fidelidade de Deus transforma a nossa expectativa. Você começa a enfrentar as adversidades não mais com medo, mas como uma expectativa santa, perguntando: Senhor, o que o Senhor está construindo em mim através disso? Qual é o propósito desse sofrimento que eu estou tendo? Por que eu estou acontecendo isso? E durante uma tempestade, muitos se perguntam se Deus realmente se importa. Mas eu digo para ti que Ele se importa. O marinheiro conhece bem esse sentimento. Quando vem a tempestade e as ondas se elevam, ele não amaldiçoa a tempestade. Ele vai lá simplesmente, ajusta as velas e clama: Senhor, me ensina a navegar em meio a essa tempestade. É na adversidade que nós aprendemos a confiar mais profundamente. Assim como um marinheiro, que ele encontra um novo equilíbrio em meio à fúria do mar, nós encontramos a nossa verdadeira força na tempestade que Deus permite. E Tiago vai nos trazer à luz a esse texto, lá em Tiago 1, versículo 12, e vai dizer: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu sei que é difícil a gente falar
sobre dores, sobre dificuldade. Irmão, é fácil você pregar. É fácil você chegar e dizer sobre a carta de Tiago, explicar para nós, mas é difícil a gente viver isso. Poucas pessoas aqui na igreja conhecem um pouco sobre a minha vida. Eu já passei algumas coisas que eu não gostaria de ter passado. E certo dia eu sentei com um pastor, eu conversei com ele, eu expliquei essa situação para ele, eu disse para ele assim, pastor, aquela época eu devia ter descansado, eu devia ter me tratado, eu devia ter me curado, hoje eu estaria diferente. Ele olhou para mim e disse assim, não, Márcio. Se você tivesse parado, você não estaria onde você está hoje. Hoje eu entendo o que o pastor falou para mim. E o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é isso, em meia dor, em meia dificuldade, não pare de caminhar. Continue em frente, continue seguindo. É um degrau por dia, é um passo por dia, é uma batalha por dia, é uma dificuldade por dia, mas continue em frente. Abrace essa jornada que ela nos traz. E eu aqui, meus irmãos, essas provações, eu digo para vocês que elas são inevitáveis. Como Tiago nos diz em Tiago 1, versículo 4, que nós não lemos. Mas eu fiz questão de não ler porque eu queria deixar ele para agora. E ele vai nos dizer, e é a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem falhar, sem lhes faltar coisa alguma. Elas foram designadas para te construir, para te moldar, para te deixar mais forte. E elas vêm para mostrar ao mundo que em meio a todas essas provações, você continua. Ouça bem, não é continuará, não é continuou, é você continua, ou seja, é agora e hoje, honrando e glorificando o nome de Deus em meio às provações. E hoje Deus está te convidando para uma jornada de fé mais profunda. Hoje Ele te convida a mudar a sua perspectiva e encontrar uma alegria que transcende a felicidade, vendo a oportunidade de crescer. Hoje Ele vai te convidar a cultivar a perseverança ativa, que só nasce da fé provada genuína. Hoje Ele também está te convidando a aprofundar-se na presença de Cristo, que entende perfeitamente a sua dor. E Ele também te convida a confiar no propósito final de Deus, sabendo que é a sua mão providente que te faz mais parecido com Jesus. Não saia daqui hoje temendo a próxima tempestade, mas pronto para encontrar Deus nela. Nós temos exemplos a respeito de Jesus quando estava no mar e os discípulos estavam no barco, o mar agitado. Simplesmente Pedro olha, Senhor, és tu? Se é você, me diga que eu vá até você. Deus vai estar ali. Não se preocupa, você vai enxergar Deus no meio da tempestade. Saia daqui hoje, pronto para olhar a forja da aflição e, em vez de ver apenas fogo, enxergar as mãos de Deus te moldando para ser cheio de uma fé triunfante e inabalável. Na forja da fé, o fogo das provações se torna o braseiro do triunfo divino em Cristo. Porque o nosso Deus, Ele não falha. A sua obra em nós será completa para todo o sempre. Amém.